salve, devoto! Rap Show na área, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação no oferecimento da Bot Internet. Sua internet tá travando? Você exige qualidade? Então acabou, meu amigo, é Bot Internet. Atendemos BH e região metropolitana e vamos entregar qualidade a você. O link tá na descrição, então não joga fora essa oportunidade. Internet boa, internet de qualidade que não trava, é na Bot Internet. Corre pra cá e corre pra Folhas, pois aqui é tudo que você precisa. Aqui a gente borda a sua camisa do seu evento, o seu boné também nós bordamos. E, gente, temos muito produto pra você. A Folhas Bordado é uma empresa incrível, mais de 30 anos, só que trabalhando com bordados. O link tá na descrição. Quer os bordados igual do Hoje Tem Galo? Então pronto, chegou a hora, Folhas Bordados. Desembola, precisou de grana, a gente desembola pra você. Parcelamos de 12 a 18 vezes, o link está na descrição. E detalhe importante, tá? Tudo que você precisa de um cartão de crédito com limite. Tem um cartão de crédito com limite pronto, meu amigo, você tem grana aqui com a gente na Desembola. E se você estiver de fora de Minas, nós fazemos online o empréstimo pra você. Matê, a bebida do Carnaval do Brasil. É mate, guaraná, rum e limão. É uma bebida deliciosa, você vai encontrar nos melhores supermercados e eu garanto pra você, é a mais nova bebida do Carnaval. Precisou beber uma bebida gostosa, deliciosa, aquela bebida diferenciada, você vai buscar Matê. Instituto Céspedes, calvície tem solução, e a solução é transplante capilar. Gente, eu era conhecido como Rap Cabelinho de Pomba, Rap Calvi, Rap Careca Show, e olha aqui, ó, não tenho mais nenhuma entrada, cabelo atrapalhado, gente, é uma maravilha. Transplante capilar vai te devolver 10 anos de juventude. Primeira consulta gratuita e 13% de desconto se você fechar com a gente. Bora falar de Galo, desculpe a qualidade da imagem, mas tô no sítio, então não tem outro lugar melhor pra gravar. Aqui é o melhor lugar que tem, então bora fazer o que interessa. Quer conversar de Galo, é trocar aquela ideia auspiciosa com você que tá aí do outro lado da tela. Vamos começar falando de Lucas Gonçalves e a análise que ele fez sobre Cassierra. Vamos escutar o homem. Os torcedores eles questionavam muito sobre a presença do Cassierra e do Minda, e hoje você deu mais minutagem para eles. Eu queria saber, eles estão prontos para a temporada? Como que foi a análise da comissão técnica da partida dos dois hoje? Sim, estão, assim como os outros jogadores que foram contratados. O Atlético fez uma janela muito interessante, né? Até dito por muitos de vocês. Então, assim, claro que cada um chega numa situação um pouco diferente, uns com menos tempo de jogo na temporada, e aí o trabalho do dia a dia que vai recolocando ele na possibilidade de jogar. Mas hoje o Minda principalmente conseguiram entrar por um período melhor, conseguiram demonstrar um bom futebol, e a tendência é que o tempo vai passando, eles vão, claro, adquirindo mais performance nos treinamentos, eles podem ir entrando com mais naturalidade. É isso aí, o próprio, alguns chegam num momento diferente, eles estão prontos, mas a gente sabe, o Cassierra a gente viu que ele ainda tem movimentos, acertou todos os toques, tanto defensivos quanto ofensivos, fez o seu gol que quase errou, né, Cassierra, eu vi alguém brincando assim, você vê que a movimentação dele é interessante, mas visivelmente ainda precisa de tempo, e o Minda é mais grave, o Minda fisicamente, ele ainda também está mais ou menos no mesmo nível do Cassierra, fisicamente. Agora, taticamente ele é completamente perdido. Ele ainda não conseguiu se encontrar. Ele está tendo uma adaptação social mais difícil. Porque isso daí, gente, você vê que é uma questão social. Que é uma adaptação tática. A mente dele ainda está pensando demais. É muita coisa passando. Jogador de futebol tem que pensar pouco para fazer. As coisas no futebol elas se resolvem em 3, 2 milésimos, 4 segundos. Você tem uma jogada completamente constituída, construída. Então, o que está acontecendo nesse momento com o Cassierra, com o Minda, é isso. Nós temos que ter paciência e ter tranquilidade. Bom, vamos continuar falando do Lucas Gonçalves aqui e vamos ver o que ele disse sobre o Scarpa. Bora escutar o homem. Falasse um pouquinho da importância do Scarpa nesse time. Ele que vinha no banco, era muito questionado ele ficar no banco com o Sampaoli, e agora ele entrou leve, feliz e fez a diferença em campo. O Scarpa, a gente conhece o histórico dele, inclusive dentro do Atlético, né? O Scarpa é um jogador de uma técnica excepcional, é um jogador
que consegue cumprir diversas funções, como eu disse, ele terminou o jogo hoje como lateral esquerdo, então assim, a gente não tem receio nenhum em ter que colocar ou ele aberto na ponta direita, porque ele vai dar conta do recado, ou mais pelo centro, ou até às vezes de lateral esquerdo, numa necessidade que foi o caso de hoje, né, para preservar o Renan. Então, um jogador interessantíssimo, que vinha desempenhando bem, né, as oportunidades que ele vinha tendo, participando de gols, e tem tudo para dar sequência numa boa temporada. Gente, ninguém tem dúvida da qualidade do Scarpa, né? O tanto que ele faz movimentações interessantes, o tanto que ele é bom, o tanto que ele é um jogador acima da média. A questão do Scarpa mesmo é posicionamento tático. Agora, tirando o Milito, todos os outros treinadores que passaram aqui utilizavam e não utilizavam o Scarpa, né? O Kudê foi assim no começo. Kudê não. Não, quando o Scarpa chega, o Filipão foi assim no começo, usando ele em outras posições, o Milito acerta com ele, o Scarpa ajuda o Milito jogando em algumas posições por conta de lesão, aí depois chega o Cuca, não dá certo com o Scarpa, vai alterando, titular e reserva, e agora o Sampaoli também. Vamos ver se o próximo técnico, como vai conduzir a questão do Scarpa, como vai ser. O Scarpa para mim é meia criador de jogadas, coloca ele solto no jogo que ele vai saber, ele volta, ele não tem aquela força para voltar e marcar, para travar o jogo, mas ele sabe ajudar ali em alguma coisa defensivamente, não em alto nível. Agora, passar a bola, conectar a jogada, fazer lançamento, aparecer no ataque, fazer gol, é a do Scarpa. Então vamos acreditar e vamos colocar o Scarpa onde ele sabe jogar e parar de colocar ele aonde ele não joga, que é o problema, na minha opinião. Coloca o cara onde ele não joga, fica insistindo com o cara onde ele não vai fazer o trabalho dele, aí depois ficam a reclamar. Bom, vamos escutar agora o Lucas Gonçalves falando da estratégia utilizada, aí sim com Scarpa e também Vitor Hugo. É uma questão muito estratégica, né? Os 11 iniciais, a gente procura buscar vários aspectos que vão definir. Entre eles o adversário, o tipo do jogo, o que a gente está buscando. Era um jogo de um pouco mais de duelo, né? O Vitor Hugo tem essa virtude de duelar bem, jogo por cima, de muito cruzamento. O campo aqui dá essa sensação de ser mais apertado. E eu acho que ele cumpriu bem a função. As outras entradas também, no caso do Scarpa, ele vinha desempenhando bem no treinamento, entrava bem nos jogos, tem a questão da bola parada, da finalização, né? Que bom que ele conseguiu fazer um gol, inclusive. Então, tudo pensando especificamente nessa partida. Foi um ótimo, cada jogo é um jogo, né? O Lucas Gonçalves deixa, acho que isso bem claro. A forma de jogar essa partida foi diferente da forma de jogar outras partidas, então é ter paciência, gente. A gente muitas vezes não tem a paciência, não é nem, vamos deixar isso claro, não é nem sobre a paciência com o atleta, é a paciência do jogo tático. O Atlético é uma equipe que ela quer ser uma boa equipe para disputar títulos, mas ainda é uma equipe mediana. Ainda falta algumas coisas ao Atlético, ainda falta algum tipo de qualidade ao Atlético, falta algumas verificações, essa é a verdade. Não adianta eu e você querermos aqui que as coisas sejam ao nosso modo, porque o futebol não é assim. O futebol, ele é analisado, e isso é importante deixar claro, o futebol, ele é analisado à luz do dia, ele é analisado à luz daquele momento, e o Scarpa tem que cumprir protocolos, vamos assim dizer, para chegar no nível exato. E o Vitor Hugo, uma grata surpresa, está jogando muita bola, eu estou muito satisfeito, cara, com o nível que o Vitor Hugo vem fazendo no Atlético, o nível que o Vitor Hugo tem de dedicação, de bola, é diferenciado demais. Bom, e o Hulk falou sobre Sampaoli logo depois do jogo. Vamos ouvir? O quão importante foi uma vitória dessa maneira que foi, com o time precisando responder para a torcida, para a diretoria, para vocês mesmos? Primeiramente, agradecer a Deus pelo nosso objetivo conquistado, que era a vitória hoje, 3 pontos, que poderia nos dar a classificação, né? Então, feliz pela classificação, em busca do 7º título consecutivo, não é fácil. Logicamente que teve a despedida do nosso treinador e, querendo ou não, nós também temos culpa, porque somos nós jogadores que entram em campo, e o resultado diz muito com a performance do jogador dentro de campo, do time. Então, querendo ou não, temos essa parcela, uma grande parcela na dispensa do nosso treinador, né? Porque o jogador que entra, como eu falei, então tínhamos que dar uma resposta positiva. O time mostrou que pode fazer jogos melhores, né? Então, agradecer a Deus por essa vitória, pedir desculpa ao Sampaoli e toda a comissão dele por não ter ajudado mais em nome dos jogadores, e agradecer a Deus pelo meu primeiro hat-trick com a camisa do Galo, né? Fiz vários dubletes, mas assim, primeiro hat-trick, estou muito feliz, e
Agradecer a Deus, agradecer a minha esposa que está sempre em oração comigo e a toda a massa atleticana. E uma grande alavancagem para uma possível artilharia mais uma vez de Campeonato Mineiro. Agora você está na briga demais. Pois é, né? 6º ano disputando o Campeonato Mineiro. Dos 5 que antecederam, eu fui artilheiro em 4. Então não é fácil tentar artilharia em 5 anos consecutivos, não vai ser fácil, mas assim, o mais importante é o título, prefiro o título, mas se vier com artilharia vai ser perfeito. Ô Hulk, 3 gols tu sabe, né? Pede uma música aí, se possível dá até uma cantadinha. Cara, eu já paguei vários micos cantando, né? Mas como é a primeira vez aqui, a música que eu vou pedir é para minha esposa, dedicar a minha esposa, Até Que Enfim do Ferrugem, né? Eu vou tentar cantar um pouco, né? Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar esse sorriso em forma de caracol. Aí eu tô aqui, mas enfim, é de coração, te amo, meu amor. Agradecer a toda a massa atleticana e ao Clube Atlético Mineiro. Que é isso, 10 de 10, parabéns. Valeu, obrigado, hein? Bom, tá aí, né? O Hulk é o 7º maior artilheiro da história do Atlético. Daqui a pouquinho ele vai buscar novas posições, vai subir com toda certeza. Pediu desculpas ao Sampaoli, porque os jogadores têm culpa sim. Eu venho falando sobre isso muito também. Sampaoli tinha um esquema tático, mas os jogadores não tinham o empenho necessário. E agora a vida que segue, né? Boa sorte a todos, a todos envolvidos. Boa sorte à comissão do Sampaoli e que ele seja muito feliz. Bora falar de Paulo Brax e reforço no meio do ano. Lá na HG Play, Paulo Brax falou sobre essa situação de reforços que podem chegar no meio do ano, como seria isso. Bom, bora escutar o que foi dito. Muito movimento que eu fiz agora, no início do ano, que é para o meio do ano. Sim. Não estou dizendo que tem ninguém assinado antes que vocês me perguntem também. Já assinou? Não, mas tem muito movimento que é feito agora que ele se ultima no meio do ano. A gente conclui ele no meio do ano. Você começa agora. Mas a janela do meio do ano, no final de maio, acaba a temporada europeia. Alguns jogadores que a gente conversou e vários nomes foram falados na imprensa, vários foram acertados. A gente perdeu, entre aspas, para clubes grandes da Europa. Eu perdi jogador para o Valência, eu perdi jogador para Roma, perdi jogador para Juventus. A gente fica feliz de estar no caminho certo. Então a gente vai continuar ainda com a janela aberta, que é início de março, que ela fecha, e tem a janela estadual, que é final de março. Então nós temos mais 1 mês e meio de janela, praticamente, para poder fazer alguns movimentos que a gente acha interessante. Até porque pode ter saída. Sim. O nosso elenco é um elenco que a gente tem procuras. Eu fiz esses 20 movimentos de saída, a gente ainda tem procura de jogadores nossos. Então pode acontecer saída e eu não posso começar a procurar a entrada depois que tem a saída. Então eu tenho que estar tudo em paralelo. Bom, tá aí, né, senhoras e senhores? Nós teremos movimentação ao meio do ano, nós teremos contratações ao meio do ano. Nós teremos contratações que podem chegar, né? Eu não acredito que nós vamos ter mais que uma contratação, não, tá? 2 no máximo, zagueiro e ponta, mais que isso de jeito nenhum. Rap, mas você acredita que o Atlético vai fazer algum tipo de movimento mais forte agora? Não. Eu acho que... Não, acredito no zagueiro, né? Como movimento mais forte, mas em várias peças, pô, o Atlético vai me surpreender, até porque tem que guardar dinheiro pro meio do ano, né? Se não, gasta tudo agora. Bom, bora pro próximo tema, bora falar de Torreira, que isso eu acredito. Senhoras e senhores, eu acredito no Torreira no meio do ano, e eu vou explicar o porquê, cara. O Atlético negociou com o Lucas Torreira, não foi segredo do nosso Paulo Brax. Paulo Brax confirmou isso, confessou tudo isso. E aí, cara, quando você vai analisar a questão do Torreira, o Torreira continua sendo titular? Bom, vamos analisar juntos aqui. Ele jogou na fase de grupos da UEFA Leagues como reserva, depois que o Atlético fez proposta. Antes disso também foi titular, mas depois ficou na reserva 2 jogos. Na Copa da Turquia, aí ele é reserva mesmo, mas no Campeonato Turco, ele é titular absoluto. Olhem só, depois da proposta atleticana, 45 minutos, 90, 80, aí depois ele não foi utilizado porque ele foi poupado para um outro campeonato. Então assim, cara, eu acredito que ele foi poupado, né? Eu acredito que o Lucas Torreira possa aparecer no Atlético sim. O Atlético já sabe os valores, o Atlético já sabe todas as condições, o Atlético já sabe o que tem que ser feito, o Atlético já sabe até onde pode ir para contratar esse cara. Então, eu acho que nós dependemos muito mais de dinheiro no meio do ano e da vontade do Lucas Torreira de qualquer coisa. Eu acho que o clube turco não quis liberar agora porque não conseguiria repor e no meio do ano libera, mas vai ter que pagar. De graça não sai não.
Bora falar de Renato Gaúcho, senhoras e senhores. Qual é a situação de Renato Gaúcho? Cara, muita gente querendo contratar o Renato Gaúcho, muita gente falando sobre ele. E a grande realidade é a seguinte: o Renato Gaúcho, ele é um cara que ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil 2 vezes, ganhou vários campeonatos gaúchos, foi vice-campeão brasileiro algumas vezes. É um cara de controle absoluto de vestiário, né? O próprio Wagner lá na HG Play, eu estava participando com ele, e ele deixou muito claro que o taticamente ruim de vestiário e colocar as coisas na cabeça do jogador, ele é top. Então, cara, a análise que nós temos que fazer nesse momento é essa. Nós precisamos do quê? De um cara tático ou de um cara de vestiário? Eu tenho duas opções sobre isso. Primeiro, dentro da comissão técnica do Renato Gaúcho existe um cara que taticamente sabe tudo. E esse cara é que dá a ordem taticamente. Porém, o Renato Gaúcho controla vestiário. Eu não seria contra, eu não seria inimigo da ideia da contratação do Renato Gaúcho. Mas depois do que o Wagner falou, eu não sou um apoiador. Principalmente que ele disse o seguinte, que chega lá o cara no vestiário, fala umas coisas, eles vão lá e fazem completamente diferente. E ganhavam jogos. E quando seguiam a linha dele, perdiam jogos. Então, assim, chama atenção isso, né? Se for para precisar de alguém foda de vestiário, contrata ele para ser gerente, entendeu? Não precisa que seja contratado para ser o cara que vai chegar e assumir ali a condição de chefe, líder, capitaneador do Atlético. Ó, o sol abriu, como é que a imagem ficou melhor? Bora falar agora de La Monaco. Gente, bora falar de La Monaco e a situação é a seguinte, tá? Isso aqui que eu estou passando para vocês é informação. O Atlético gostaria e vai tentar fazer uma proposta financeira por La Monaco, uma última tentativa por esse atleta, uma última tentativa por esse jogador, tá? O Atlético ofereceu um empréstimo com valor fixado, agora o Atlético deve ir com uma proposta de valor fixo, dando uma entrada e parcelando o restante. Eu não sei se o Independente vai querer, porque existem dois problemas aí muito sérios. O Independente quer mais do que ele vale porque eles querem pagar a dívida que tem com o Red Bull Bragantino. Eu só consigo encontrar uma solução para resolver isso. Sabe qual que é? Você colocar o Patrick, por exemplo, no Red Bull Bragantino, matando a dívida que eles têm lá, e o restante você assumir aqui e parcelar. Obviamente o jogador não vale 10 milhões. Ele vai, a parte do River Plate, do Estudiantes, toda hora eu falando River, né? Do Estudiantes seria 7. Dá uma entrada de 3 milhões, parcela o restante pro ano que vem e pro outro ano. Lá no Red Bull Bragantino você resolve com o Patrick. Na minha opinião, é a única solução. Vai vir mais uma proposta. Preparem que daqui a pouco aí a galera que vocês gostam aí vai noticiar isso, vai falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscrevam, curta o Carnaval com responsabilidade. E eu volto amanhã às 6 da manhã com mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu!